Seja muito bem-vindo, eu sou o Fabiano e eu ensino esquadrias de alumínio. Na aula de hoje nós vamos começar a desenvolver um projeto. Esse projeto ele vai ter 3 aulas, tá? Então nós vamos ter uma aula que vai ser a nossa primeira aula, uma aula de perfis, onde nós vamos criar a tipologia com os perfis. Na aula de número 2 nós vamos falar sobre componentes, acessórios, espessura de vidro, esses conjuntos. E na aula de número 3 vai ser uma aula sobre folgas e descontos, onde eu vou te ensinar como aplicar a folga e desconto nesse projeto, e aí você consegue fazer então esse projeto em qualquer tamanho que você precisar. No projeto de hoje nós vamos trabalhar a janela 3 folhas sequencial da linha suprema. Então é uma 3 folhas sequencial da linha suprema. Então vamos iniciar essa aula pensando assim: todas as vezes que eu começo um projeto, eu penso de fora para dentro. Assim fica mais difícil de eu esquecer algum tipo de perfil, algum tipo de acessório, algum tipo de componente. Então, pensando de fora para dentro, a gente começa com a parte estrutural dessa janela. Então, é uma janela que eu vou precisar de 3 folhas, eu vou precisar de 3 trilhos. Então, é uma janela que a parte estrutural vai ser um quadro com 3 trilhos. Então, vamos pensar em trilho de cima, aqui, ó, pessoal, trilho de cima. Vamos pensar em trilho de baixo. E vamos pensar aqui também em altura de quadro. E aqui, basicamente, eu tenho trilho de cima, trilho de baixo e altura do quadro. Vamos colocar código nisso, que aí vai ficar um pouco melhor também e mais completo para a gente. Então, ó, trilho de cima, vou começar a colocar uns códigos aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de... E também para não esquecer, né? Então, aqui, ó, o SU 010 é o trilho de cima. Trilho de cima. O SU 011 vai ser o trilho de baixo. E o SU 012 vai ser a altura do quadro. Assim eu consigo explicar, voltar outras vezes se necessário e não falar o código errado, né? Então vamos lá. Trilho de cima, SU 010. Trilho de baixo, SU 011. Altura do quadro, SU 012. Vamos dar uma olhada nisso para a gente só ver a carinha dos perfis para a gente ir se familiarizando com ele. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. A gente vai precisar de 3 folhas. Esse é o trilho de cima. Qual que é a diferença do trilho de baixo? Se você olhar aqui, ele tem uma leve... Ó, o trilho de baixo, como ele tem uma leve desnível aqui. Por quê? Porque essa parte aqui onde está a aba alta é a parte de dentro da casa. Então quando chove, isso aqui não transborda. Então a ideia é chover e isso aqui descer para cá, com uma usinagem que você faz aqui, né? E lado de fora da casa. Então, ó, SU 010 em cima, SU 011 embaixo e aqui, ó, SU 012. Se você, outra coisa também importante que você gravar é que todo o conjunto ele precisa ter o mesmo tamanho. Então aqui, ó, aqui eu tenho, ó, 106, tá marcando, puxando daqui até aqui tá marcando 106, puxando daqui até aqui tá me marcando 106. Então esses 3 perfis aqui, ele tem o mesmo tamanho aqui, né? E aí é onde eu consigo fazer essa estrutura aqui para 3 folhas. Se você perceber também, você vai perceber que esse perfil aqui, ele sempre vai ter que ter o mesmo tamanho desse aqui. Por quê? Porque tem vários perfis desse aqui no catálogo, ó. Só que a gente vai sempre levar em consideração o tamanho aqui, ó, 106, 106, 106. Mas, ó, se a gente não se atentar, a gente pode pedir o material errado, ó. O mesmo perfil, tá vendo? Só que ele está com um tamanho diferente, esse tem 71, mas não tem diferença alguma o desenho do perfil aqui, ó, tá vendo? Então, o que vai me diferenciar um do outro? É o tamanho dele. Então, aqui, ó, o tamanho dele, mas é o mesmo perfil, tá vendo? A abinha é o mesmo perfil. Então, sempre se atenta ao tamanho do perfil, legal? A partir do momento que a gente faz essa estrutura, tem mais algum perfil que tem que encaixar nessa estrutura antes da gente ir para outra parte? Tem mais um perfil. Qual que é o perfil que a gente precisa aqui? É um perfil que ele vai ser um perfil para fechar a janela. A gente chama ele de mata junta. Ele vai servir para fechar a janela, tirar o fecho de luz e também dentro desse perfil vai o contrafecho. E ele precisa ser instalado na altura desse quadro. Então já vamos achar esse perfil aqui. Ele é o nosso SU 291. Vou colocar ele aqui, ó. SU 291. SU 291. Ele é a nossa mata
junta. Mata junta. Então essa mata junta ela vai aqui, ó. E por que eu gosto de usar o perfil mata junta separado? Às vezes a pessoa pergunta, mas por que você usa o mata junta separado? Vou explicar agora por que eu uso mata junta separado e eu aconselho que você faça isso. Essa mata junta aqui, dentro dela vai um contrafecho. E geralmente esse contrafecho ele quebra. Com o passar do tempo, pessoa mau uso mesmo, ele quebra. E quando esse contrafecho quebrar, na hora de fazer a manutenção, se a sua mata junta, o seu SU291, ele é parafusado, você desparafusa ele, você troca dele o seu contrafecho. Agora, se ele já está embutido na peça, você não tem acesso de como trocar isso. Então você vai precisar fazer alguma usinagem, cortar o perfil e vai aparecer defeito. Entendeu? Então, ó, eu vou te mostrar, ó, essa aqui é a nossa mata junta, tá vendo? Isso aqui é a nossa mata junta, SU291. E aqui dentro vai o contrafecho. Mas se eu precisar de um perfil que já tenha basicamente a mata junta embutida, eu também tenho ele aqui, ó, mata junta embutida. Só que aí quando o contrafecho quebra, você não tem acesso a isso aqui. E aí você vai precisar rasgar o perfil, aí vai ficar uma coisa parecendo que você fez um defeito no perfil, né? Então não vai ficar muito legal. Então com a mata junta já é uma coisa que eu utilizo já pensando em manutenção, que esse contrafecho ele sempre quebra, né? Então 1 ano, 2 anos, 3 anos, se a pessoa tiver mau uso, ele vai quebrar e vai precisar fazer uma manutenção. Então utilizando a mata junta, parafusadinha ali, você consegue ter um acesso melhor para trocar essa questão de fazer a manutenção. Bom, todas as vezes que a gente trabalha com esquadria de alumínio, a gente tem que pensar em manutenção. Eu pelo menos penso em manutenção, um jeito mais fácil para fazer a manutenção da peça. Então aqui nós colocamos a nossa mata junta. Agora nós vamos para os perfis de altura dessa nossa janela. E aí a gente tem que prestar atenção agora, se for necessário, veja a aula mais de uma vez, porque aqui são 3 folhas e ela precisa ter uma sequência certa aqui na hora da montagem. Eu já vou basicamente entregar ela na sequência certa de montagem, tá? Então pensa que a gente tem 3 trilhos. O primeiro trilho de dentro que nós vamos usar vai ser o trilho interno. Então pensa que a primeira folha, ela vai no trilho de dentro da casa, né? O primeiro de dentro. Depois a gente tem o do meio, depois a gente tem o de fora. Então vamos começar com o primeiro de dentro. Qual que é a combinação certa para o primeiro de dentro? Então o primeiro de dentro eu vou usar o SU039. Deixa eu só abrir na página certinha aqui para conferir também os códigos, para não falar para você código errado, tá? Então vamos lá. Então a primeira de dentro aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, como altura, o SU039. Vamos anotar aqui, ó. SU039. Colocar aqui, primeira de dentro, certo? E aí a gente vai utilizar ele, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu já vou passar para você do jeitinho certo. SU039 para lá. E aí a outra parte que nós vamos usar vai ser o SU040. Então aqui, ó, SU040. Essa é a primeira folha de dentro. Aqui eu já estou passando para você no esquema da montagem certa, tá? Porque muita gente erra esse esquema de montagem aqui, ó, SU040. Primeira de dentro. 1D. Primeira de dentro, tá? E aí depois a gente vai para a folha do meio, que aí a gente vai fazer ela com o SU041 com o SU040. Então, ó, segunda folha, SU041 2D com SU040 2D. Essa é a nossa segunda folha, certo? E aí nós vamos para uma terceira folha, e essa terceira folha, ela será ao contrário da primeira, né? Então ela termina aqui com o SU040 do meio, então ela vem aqui, ó, SU041 com SU039, tá? Então, SU041 eu vou anotar, acho que dá para anotar aqui. SU041
3D, essa é de fora, com Su 0,39, desculpa, Ultimax Su 0,39, 3D. Então, de dentro para fora, tá? Então, a 1D 39 e 40 essa primeira, a 2D 41 e 40 essa segunda, a 3D 41 e 39 essa terceira. E aí nós temos as três folhas, uma vai engatar na outra, correr para um lado, vai engatar na outra, correr para o outro. Deixa eu mostrar primeiro para você os perfis de altura que nós utilizamos. Apesar de parecer um monte de perfil, foi só 3, tá? Então nós utilizamos aqui o nosso Su 0,39. E aí nele, esse perfil é o que vai a concha dentro dele. E aí aqui sai um gatilhozinho, e esse gatilho é o que vai prender dentro do nosso contrafecho. Então ele é, o nome dele é montante, tá? Então sempre a gente coloca a concha dentro do montante. E aí nós temos a mão de amigo sem a escovinha, percebe aqui, ele tem, a mão de amigo é isso aqui, ó. A mão de amigo sem a escovinha, a mão de amigo com a escovinha. Aqui depois também na aula de folga, na nossa segunda aula eu vou falar a escovinha que vai aqui, tudo certinho, é uma aula de acessório, né? Pra gente não confundir as coisas. Mas eu utilizei esse com esse com esse e esse com esse. E aí a gente criou 3 folhas de altura, tá? Agora o que a gente precisa aqui? A gente vai precisar, basicamente aqui, de um perfil de largura, onde a gente vai usar em cima e também embaixo, é o mesmo perfil nas 3 folhas. Todas as folhas de baixo vão correr, todas as folhas de baixo vão ter roldana. Vou abrir aqui um leque pra gente. Se eu precisasse que uma folha fosse fixa e as outras 2 folhas corressem, eu utilizaria o mesmo material e na hora de fixar eu fixaria essa daqui e não colocaria roldana. Então 2 iam correr e uma ficar fixa, independente do lado, poderia ser desse lado também. Mas nesse nosso exemplo as 3 vão correr, mas se eu precisar fixar uma, eu não mudo o material. Na linha suprema, o mesmo material que eu uso na fixa, eu uso também na folha de correr. Então grava isso, o mesmo material da folha fixa é o mesmo material da folha de correr. Então não muda o material. Então aqui eu preciso de um perfil que ele vá aqui, aqui, aqui. Mesmo perfil, tá? Aqui, aqui e aqui. Só que como as 3 vão correr, aqui vai ter roldana, aqui vai ter roldana e aqui vai ter roldana, certo? Esse perfil que nós vamos utilizar ali vai ser o nosso, vou colocar aqui do ladinho, tá? O nosso, deixa eu ver, Su 0,53. Su 0,53. Esse Su 0,53 eu vou até, aqui ó, Su 0,53 aqui e aqui, certo? Esse Su 0,53, esse Su 0,53, ele é o nosso perfil de largura, a gente também conhece ele como travessa da folha, tá? Então esse aqui ó, travessa da folha é esse aqui ó, travessa de baixo, travessa de cima, Su 0,53. Então esse perfil, dentro dele vai arrodando e na parte de cima ele serve como guia. Dá uma olhadinha nele aqui que tem esse encaixe dele aqui, aqui também vai uma fita, né? A gente chama de escovinha. Na próxima aula nós vamos falar sobre essas escovinhas, vamos falar sobre as roldanas. O que mais que vai aqui? Vamos falar sobre concha, dá código, né? O código certo. O contrafecho, que vai aqui, os guias deslizantes, a guarnição interna, a guarnição externa, os vidros. Aqui ainda falta um perfil. Vamos colocar aqui um perfil e eu já vou explicar para você também sobre o vidro. E na próxima aula, que é a nossa aula de guarnições, nossa aula de componentes, eu vou mostrar as espessuras das borrachas que combinam para as espessuras dos vidros também. Então é uma aula também importante, a nossa próxima aula, nossa aula de componentes e acessórios. Mas esse vidro que você pode colocar aqui, vou dar algumas especificações para você. Se a janela tiver de 1 até 1,50, você pode usar vidro de 4 até 8 milímetros dentro dele. Vidro comum. Passou de 1,50, você tem que usar vidro temperado dentro, tá? Então eu preciso fazer uma janela de 1,20 de altura por 2 metros de largura. Esse vidro de dentro tem que ser um vidro temperado. E de preferência, dentro dessa estrutura desse projeto que a gente está desenvolvendo, a gente consegue colocar vidros de 4
até 8 milímetros. Então aqui dentro a gente consegue colocar vidros de 4 até 8 milímetros. E aí para segurar esse vidro, a gente vai utilizar mais um perfil. O perfil que nós vamos utilizar para segurar esse vidro, que é um perfil de manutenção, de acabamento, vai ser o nosso SU 102. Nosso SU 102 é o perfil que nós vamos usar para segurar esse vidro, tanto na altura quanto na largura. Então é um perfil de encaixe, perfil de clique, que ele só é utilizado depois que a janela está pronta. Aí você coloca o vidro e depois você vai usar esse perfil de acabamento para segurar o vidro, tudo certinho. Deixa eu só pegar ele aqui e mostrar para você, para que a gente possa entender um pouco mais. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo tem um link para o catálogo, tem também o link para a playlist, tá bom? Com as nossas 3 aulas. Então, viu a aula 1? Vai lá na playlist, vê a aula 2 e vê a aula 3, sequencial. Na aula 1 que nós estamos fazendo hoje são os perfis. Na aula 2, acessórios e componentes. Na aula 3, folgas e descontos. Se você quiser o meu acompanhamento nos seus projetos, também eu vou deixar um link na descrição, que é o link do curso Serralheiro 3.0. Dentro desse Serralheiro 3.0, nós temos uma base com mais de 500 aulas teóricas, né? Aulas técnicas teóricas e também as aulas práticas de como fazer. E aí com essa base eu ajudo você a desenvolver novos projetos. Na linha Suprema, na linha Gold, portas, portões, o que você precisar fazer de esquadrias de alumínio, eu auxilio dentro do curso Serralheiro 3.0, porque além de nós termos uma base onde você pode consultar, nós temos um grupo de alunos, que é um grupo de consultoria, onde a gente desenvolve projetos baseados na necessidade dos alunos. Então, pensa assim, eu adquiri o curso Serralheiro 3.0, e aí eu preciso fazer uma tipologia, algo da linha Gold que não está lá dentro ainda do curso Serralheiro 3.0. E agora? Como que eu faço isso? Nós temos um grupo de suporte, grupo de alunos, grupo de consultoria, gratuito, faz parte do nosso projeto, né? Então, nosso projeto é um projeto completo, para que você não tenha que comprar mais nenhum curso de esquadrias, né? Ali a gente consegue auxiliar você tanto com o que a gente já tem disponível, quanto criando com base na sua necessidade e com base no seu projeto. E acompanhando até ficar pronto, né? E quando você instala, a gente vibra junto lá dentro do grupo. Legal? Então o link também vai estar na descrição do vídeo. Vai lá conhecer o projeto Serralheiro 3.0. Nosso último perfil que faltou para a gente desenrolar essa estruturação foi esse aqui, ó. O SU 102. Ele é o nosso baguete. Tá vendo aqui, ó, que ele já está mostrando ele encaixado aqui, ó. Só que é o SU 102, pessoal. Olha o SU 103. Não aparece? Ele é idêntico. Qual que é a diferença dele? As dimensões, ele é maior. Por exemplo, aqui no SU 102 eu tenho 11 aqui em cima. Esse aqui eu tenho 13.8. No SU 102 de altura eu tenho 12. Nesse daqui eu tenho 15. Mas olha como é o mesmo perfil, só que a dimensão dele é diferente. Então, na hora de comprar, pedir código certo, atento nas dimensões certas, tá bom? E aí você consegue, com essa lista aqui, pedir todos os perfis para fazer essa janela. Na nossa próxima aula eu vou dar os códigos de todos os acessórios, para que você então tenha uma lista de perfil, tenha uma lista de acessório. E aí na nossa terceira aula vai ser uma lista de folgas e descontos, para que você possa aplicar a folga e desconto no tamanho da janela que você precisa. Então acompanhe a playlist aqui ou na descrição do vídeo, veja as próximas aulas.